Senhor, irmãos, louvamos a Deus por estudar mais uma lição da Escola Dominical com os jovens, Revista dos Jovens, a lição de número 9, que tem por título O Sexto Sinal, a cura de um cego de nascença. O tema da lição é Jesus, o Filho de Deus, os sinais, ensinos de Cristo no Evangelho de João, revista comentada por pastor Silas Queiroz. Dando continuidade aos sinais que João registra, sabemos que não são todos os milagres que João registra, mas ele elenca 7 sinais no propósito de demonstrar ali a deidade, demonstrar ali o poder de Jesus, sendo ele Deus. E também veremos que esses sinais demonstram, a partir dos momentos que Jesus dá ali os discursos, que precedem ou que procedem após os sinais, demonstra o relacionamento que, embora esse Deus Todo-Poderoso, ele quer ter comunhão conosco, ter um relacionamento conosco. Então, esses sinais demonstram também a íntima compaixão que Jesus tinha e Deus, o Emmanuel, realmente estava se cumprindo ali através da vida do Senhor Jesus, o Deus conosco. O texto principal diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9,5. O resumo da lição: Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. Glórias a Deus. Então Jesus tinha certeza do plano de Deus, por isso que de vez em quando ele dizia: ainda não é chegada a minha hora, porque ele estava cumprindo ali toda a agenda de Deus, só no momento certo que ele iria se entregar ali por nós para morrer pelos nossos pecados. Os objetivos da nossa lição é apresentar o sexto sinal relatado por João, Jesus cura o cego de nascença, saber como se deu a cura do cego e explicar a reação dos fariseus diante do milagre realizado por Jesus. O texto bíblico se encontra em João, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Passando Jesus viu o homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Glórias a Deus. Então, veremos durante essa lição que toda essa condição de Jesus estar ali se declarando como luz do mundo, a questão do próprio tanque Siloé também, que foi utilizado ali para o cego lavar os seus olhos e começar a enxergar a partir do momento que Jesus faz aquele lodo e unta os seus olhos. Tudo isso tem a ver também com a festa que estava acontecendo naquele momento, a festa dos tabernáculos, que veremos então durante a lição como isso se relaciona a respeito do milagre que Jesus estava fazendo. A introdução diz o seguinte: Jesus está de volta à Judéia, outra vez em Jerusalém. Ele prossegue seu ministério no centro religioso e político de Israel. Mas o sinal de sua divindade será manifesto, tocando em pontos sensíveis da descrença judaica e provocando fortes reações dos fariseus. Os fariseus tinham toda aquela intriga contra Jesus, principalmente em relação à multidão que seguia Jesus. Então eles tinham ciúme, eles estavam vendo que estavam perdendo seu prestígio, então a sua motivação era carnal. E, como veremos no finalzinho, eles sempre aproveitavam a questão do sábado. O sábado para eles era algo nevrálgico ali, mas na realidade era uma desculpa que eles se utilizavam para atacar Jesus. Então realmente toda a motivação deles contra, querendo até matar Jesus, era a questão do poder, a questão do prestígio, a questão de Jesus ensinar diferente deles, pois eles ensinavam apenas a letra, e a Bíblia diz que a letra mata, o Espírito que é que vivifica. Então eles, como doutores da lei, se utilizavam do seu conhecimento para poder subjugar os outros. Estudaremos hoje a cura de um cego de nascença, mas antes de entrarmos
diretamente no exame do texto, faremos uma breve apresentação dos fatos antecedentes que aconteceu entre o quinto sinal, que estudamos na semana passada, Jesus andando sobre as águas, e agora a cura do cego, o sexto sinal. Já em Jerusalém, a finalidade é proporcionar uma visão mais completa possível do conteúdo do Evangelho de João. Ainda assim, não estaremos percrustando toda a riqueza deste extraordinário livro. Então é claro que não estamos fazendo um estudo minucioso do livro de João. Além do livro de João ser de caráter episódico, João relata esses fatos com esse propósito de combater ali as heresias a respeito da pessoa, da natureza de Jesus. Nós sabemos que João então faz esse pincelar, esses momentos que João utiliza para poder registrar, inspirado pelo Espírito Santo, para poder deixar-nos esse conhecimento maravilhoso. Sabemos também que o livro de João traz um conteúdo inédito em relação aos evangelhos sinóticos, cerca de 90%, 95% são temas inéditos ou acontecimentos inéditos que aparecem em João, outros são coincidentes aos sinóticos, e nós não estamos então também estudando todo o livro minuciosamente. Estamos trazendo apenas um recorte, porque a lição não portaria, nas 13 lições, estudar todos os acontecimentos do livro de João. Vamos para os fatos antecedentes, primeiro tópico da nossa lição. Uma temporada na Galileia, primeiro subtópico. Depois de andar sobre as águas no mar da Galileia, Jesus fala à multidão em Cafarnaum, principal cidade da região, e se apresenta como pão da vida, o verdadeiro pão do céu, dado pelo Pai. Esses milagres sempre têm uma mensagem, Esses sinais. Vimos em 2 lições passadas, a respeito da multiplicação dos pães, que quando eles viram aquele sinal, eles já associaram Jesus ao profeta prometido por Moisés. E por quê? Porque havia o pão, questão, se lembraram ali do maná. E Jesus, aproveitando essa situação, o sinal, ele também se declara como o pão da vida, eu sou o pão da vida. Só que aqueles que estavam correndo atrás de Jesus, atrás de sinais, como Jesus disse, vieste atrás de mim porque comeste o pão e saciaste. Estes agora ficam indignados quando Jesus então declara o que simbolizava aquele sinal. Como lemos em João 6,35, e Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus se declara pão, se declara água, a gente vai ver mais à frente, se declarou lá também à mulher samaritana, e quem tomasse dessa água jamais teria sede. Então Jesus está se declarando ali como o provedor, como o sustentador da vida, não só de pão verá o homem, da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus ele tinha alimento para a alma. Se o corpo precisa de alimento, imagine a alma. Então carecemos de também nos alimentar com a palavra, com Jesus. Só que em João 6:41-42 diz: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele descido do céu? Então eles não criam, Eles ficaram incomodados com o discurso de Jesus a respeito dele ser o pão descido do céu. Nos dias de Moisés veio o maná, mas eles comeram e voltaram a ter fome. Jesus está dizendo agora que ele é aquele que pode sustentar, Ele pode saciar nossa alma com o pão descido do céu, que é ele mesmo. Os judeus não creem, muitos discípulos também deixam Jesus, dizendo que aquele discurso era duro. E quando Jesus se volta para os 12, pergunta: E vocês? Vocês também vão se retirar? Aí Pedro responde lá em João 6,68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Glórias a Deus. Então Pedro falou: não tem para onde ir, Jesus. É o Senhor que tem essa palavra, é o Senhor que sustém, é o Senhor que provê vida eterna. Louvado seja o Senhor. O Senhor que pode nos dar esse dom maravilhoso. Conforme João 7,1, Jesus permaneceu por algum tempo pela cidade da Galileia, evitando ir à Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. É a segunda fase do seu ministério, como já destacamos. Então ele ficou nessa segunda fase cerca de 1 ano na Galileia. Na Judéia havia o risco de morte
os judeus queriam matar. Claro que isso não empatava Jesus de ir lá, tanto é que ele volta lá. Mas, durante esse ano, ele cumpriu esse ministério ali na Galileia, que é o que os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão registrar esse período com muito detalhe. No livro de apoio, diz o seguinte: essa incursão no centro político religioso da nação judaica aconteceu depois de Jesus ter passado um longo período na Galileia, 1 ano. Fase bem registrada pelo sinótico. Mateus, Marcos e Lucas trazem os grandes sermões que Jesus pregou aos galileus, os muitos milagres e as muitas parábolas, das quais nenhuma é encontrada em João. Mateus e Lucas registraram o Sermão da Montanha, está lá em Mateus 5 a 7 e Lucas 6, 20 a 29, do qual João não retrata. Eventos como a transfiguração também não estão presentes em João, mas estão contidos nos sinóticos. Depois de todas as narrativas relacionadas a esse tempo de Jesus na Galileia, os sinóticos somente vão apresentar Jesus na Judéia, próximo à última Páscoa, quando aconteceu sua entrada triunfal em Jerusalém, saudado como profeta de Nazaré da Galileia. Então, esse período de 1 ano é mais registrado nos evangelhos sinóticos, como a gente viu parábola, Sermão da Montanha, Então, a transfiguração, coisas que aconteceram na Galileia. E depois os evangelistas vão focar só na última viagem de Jesus à Judéia, que é quando então se dará a última Páscoa, quando ele se entregará ali por nós, será preso, crucificado e culminará ali, será consumado todo o plano de Deus em relação à nossa salvação. Já João não, João já registra outro período que Jesus ainda vai à Judéia, Então João tem todo esse momento que Jesus também esteve mais ali na Judéia, que não aparece nos evangelhos sinóticos. Com a iminência da festa do tabernáculo, os irmãos Jesus sugerem que ele vá a Jerusalém para que também seus discípulos pudessem ver as obras que fazia. Esta é uma das muitas passagens que apresentam os irmãos Jesus, Nesse momento, os irmãos Jesus descrendo de Jesus, insinuando: vá para a Judéia, para os seus discípulos ver o que você faz. O texto de João 7, 3 a 5 nos mostra que Jesus enfrentava a incredulidade da sua própria casa. Fato é que nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus vai dizer que o profeta então não tem valor em sua pátria. Não é chegado o meu tempo. Jesus não respondeu aos seus irmãos como um homem natural. Falou-lhe como filho de Deus, expondo sua missão. Então Jesus está cumprindo ali todo o plano de Deus. Isaías profetizou a rejeição que o Messias teria. Isso não fez dele uma pessoa ressentida. Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. Então, é claro que Jesus foi rejeitado até na sua casa. Também em Nazaré, na Galileia, Jesus também foi muitas das vezes desprezado. A Bíblia diz até que ele não operou muitos milagres naquela região por causa da incredulidade. Então, isso que Jesus passou, também nós podemos passar. E sigamos o exemplo de Jesus, não ficamos ressentidos, mas estejamos conscientes do nosso chamado, da missão que Deus propôs na nossa vida. Não podemos nos deixar apertar qualquer insinuação, provocação, desprezo, quando vivemos segundo a vontade de Deus, como Jesus tinha essa convicção. Devemos permanecer firmes em nosso propósito como Jesus, que jamais se abalava, sempre estava convicto de estar obedecendo e agradando ao Pai. João 8:29. Jesus vai à festa. Terceiro subtópico. Depois de seus irmãos terem ido a Jerusalém, Jesus fez o mesmo, mas não manifestamente, mas como em oculto. João 7:10. No meio da festa foi ao templo e ensinava os judeus falando de sua missão. No último dia da festa falou da obra do Espírito Santo no interior dos que o recebessem. Então, os irmãos Jesus, querendo zombar dele, dizendo: vá a Jerusalém. Jesus disse que não ia, que não ia chegar a sua hora. Mas depois Jesus vai ocultamente e aparece ali, então, ensinando. Em João 7:38-39 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus ali em Jerusalém, no meio daquela festa, ele vai dizer no último dia da festa a respeito de que quem tivesse sede viesse a ele. A gente vai ver que daqui a pouco que havia também
né, os elementos água e luz, né, o fogo, naquela festa do tabernáculo. Então, Jesus se aproveita desses elementos daquele ritual e diz: quem tem sede, vem a mim. Né? Então veremos mais à frente o desdobrar, né, dessa fala de Jesus. Sua mensagem provocava distintas reações na multidão. Alguns criam ser ele o Cristo, mas o fato de ser conhecido como sendo da Galiléia produzia muita dúvida. Bem, pois o Cristo da Galiléia tinha essa discriminação em relação à Galiléia. Né? Nesse episódio, capítulo 7, o próprio Nicodemos já havia tido um encontro com Jesus e ele vai defender Jesus. Então os fariseus ficam irritados ali com Nicodemos. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi. Então era assim que eles acreditavam, sendo que eles, né, não perceberam que o próprio Jesus também, né, nasceu ali em Belém e era da descendência de Davi. Nosso resumo dos fatos antecedentes ainda inclui a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras, onde costumou orar, seu retorno ao templo para ensinar, o perdão à mulher adúltera quando atingiu a consciência dos judeus que queriam apedrejá-lo. Então, tudo isso acontece. A gente vê que não estamos estudando de forma minuciosa. Né? Então, aqui a gente saltou todos esses acontecimentos para, né, nos ater agora a esse sinal, a cura do cego de nascença. Então, nós temos lá, né, a questão da mulher adúltera, né, lá em João 8:9. Lembra-se que quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, quando Jesus atinge ali a consciência deles, né, quem não tem pecado tira a primeira pedra, eles acabaram, né, deixando de executar a mulher, porque eles, né, meditaram e viram que não tinha condição nenhuma moral para atacar aquela pedra. E na sequência do capítulo 8 de João, né, a gente vê também Jesus ali fazendo discurso, instruindo ali o povo e os fariseus com raiva dele. E quando Jesus disse, né, a respeito de Abraão, aí eles disseram lá em João 8, 57, 59, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí disse Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Pronto, isso aí já era um estopim para eles, né? No verso 59 diz: então pegaram em pedras para lhe atirar, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, aqueles que queriam apedrejar a mulher, agora queriam apedrejar Jesus, porque ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E Deus tira Jesus dali de forma, né, que passou no meio dos judeus e eles não perceberam, saiu de forma oculta. Então, o segundo tópico vai falar efetivamente sobre o tema da lição: a cura do cego. Primeiro subtópico, a pergunta dos discípulos. Havia entre os judeus uma crença de que toda doença era consequência de pecado do enfermo ou de seus pais. Então isso a gente lembra desde Jó, né? A questão da lei da retribuição. Eles acreditavam que todo mal era por causa do pecado, né? Todo o sofrimento era por causa do pecado. A ponto de achar até que a criança podia ter pecado no ventre. Já pensou? Pois eles perguntavam, se ele era cego de nascença, eles perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? Se nasceu cego, então pecou no ventre. Mas isso era a consciência, né, dos judeus daquela época. Então levavam ali ao pé da letra, e a questão da retaliação, ou até mesmo toda a experiência que a nação teve de pecar e sofrer, eles aplicavam isso aí de forma pessoal e acreditavam que todo sofrimento era causado por pecado. Como hoje acontece, né, naqueles adeptos da teologia da prosperidade, que acha que quem está sofrendo, quem é pobre, quem está doente, é porque está em pecado. Isso não é assim, isso é uma falácia. A grande questão da razão do sofrimento humano inquieta muita gente, já fomentou grandes debates ao longo da história. É uma grande temeridade tentar responder essa e outras grandes questões da vida através de filosofias ou pressuposto teológico, que escolham esse ou aquele extremo, né? Então, quando a gente vai estudar a respeito do sofrimento, quando a gente estudou sobre o livro de Jó, né, a classe dos adultos, né, alguns trimestres passados estudou sobre o livro de Jó, nós percebemos que, né, há vários motivos para o sofrimento. Então não podemos, né, ter um pressuposto teológico, ou seja, através de algum texto bíblico,
né, ir para um extremo e dizer, não, é tudo questão de pecado ou é tudo questão de demônio. Não, temos que analisar. Então não podemos responder isso aí de forma simples. São diversas razões da existência da enfermidade e de toda espécie de sofrimento. A primeira e principal delas é a queda. Então, claro que 80%, conforme alguns estudiosos, 90% do sofrimento é por causa do pecado, por causa da queda. Lá em Gênesis 3, 17, 19 diz, e Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a morte, a doença, tudo surge a partir da queda. Mas nem todo sofrimento, nem toda doença é motivada pelo pecado. Ninguém escapa dessa causa geral, primária, ou seja, a queda. Além dela, existe também causa específica, isso é, pecados pessoais, que pode trazer terríveis consequências ao indivíduo, inclui doenças, como está lá em João 5,14, quando Jesus encontra ali o paralítico Betesda e diz, não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Há também as enfermidades de causas espirituais, como acontece com aquela mulher encurvada, lá em Lucas 3,11, que diz, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvado e não podia de modo algum endireitar-se. Então há enfermidades por motivos espirituais, causa o diabo ali oprimindo. E há também, como a gente vai ver aqui na lição, sofrimento que Deus permite para aproximar a pessoa, para glorificar o seu nome, ou para até revelar, para que a pessoa conheça melhor a Deus, como Jó, Jó depois do sofrimento ele reconhece que agora ele conhecia a Deus, não só de ouvir falar, glórias a Deus. Então tem também sofrimento que Deus pode permitir para que nós nos aproximemos, nos acheguemos a Ele ou nos aperfeiçoemos, glórias a Deus. E há também a enfermidade causada pela nossa teimosia, por exemplo, algo que eu não posso comer, eu vou lá e como. Então eu viver de forma desregrada, eu viver na gula, comendo gordura, comendo coisas que vão me fazer mal, ou um mal imediato ou um futuro. Então é claro que eu vou sofrer por causa da minha própria ação, da minha própria negligência. Então o segundo tópico é falar obras de Deus. Então esse sofrimento que aquele homem passava, aquele cego de nascença, era para que se manifestasse então a glória de Deus. No caso do cego em questão, a situação era outra. Não decorria de pecado ou qualquer causa espiritual de índole pessoal. Então não era pecado, porque meus pais pecaram, como Jesus disse, nem ele pecou no ventre, como os discípulos achavam. E também não era uma causa espiritual, ou seja, não era um demônio ali que estava oprimindo. De fato, aquela cura, além de expressar a misericórdia de Deus para o cego e sua família, teve amplo efeito imediato e o testemunho chegou até nós, numa clara abrangência do propósito divino. Então ali ia revelar as obras de Deus. E Jesus disse, eu tenho que fazer as obras de Deus do meu Pai enquanto é dia. Então Jesus ia agir ali de forma maravilhosa e nos deixou esse modelo, esse exemplo de como Deus opera, Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Aleluia, Ele é o Deus Criador, Aquela ação dele untar o barro ali, reporta, o Deus Criador que, aleluia, formou o homem do pó. Alguns estudiosos, vão dizer até que aquele homem não tinha nem o globo ocular, Então, realmente, como se Jesus estivesse formando ali um olho com aquele barro, louvado seja o nome do Senhor. Isso é algo, talvez, não sei qual é a fonte, mas o importante é que Jesus curou, deu vista ao cego de nascença, Então não foi uma cegueira que ocorreu durante a vida dele, mas foi algo que ele nasceu assim, então era algo realmente incurável. Só Jesus podia dar a cura, só Jesus podia dar olhos novos àquele homem. O sofrimento também pode ser permitido por Deus como prova de nossa fé, e para o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós e um maior conhecimento de sua pessoa e vontade. Lembramos lá dos
discípulos no mar, né, quando Jesus vem andando sobre o mar, e depois eles vão dizer, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então eles tiveram um conhecimento novo de Jesus, uma revelação nova, a partir do momento que eles passaram por aquela aflição. Deus permitiu para que eles vissem o poder de Deus na vida deles. Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e ainda assim foi intensamente afligido. Seus amigos teorizavam muito sobre o seu quadro, buscando explicar seu sofrimento. Tudo em vão. Deus se manifestou a Jó, não com formulações teóricas, mas com demonstração da sua pessoa e poder. Então não adianta tentar adivinhar por que o irmão está sofrendo, por que alguém está passando por essa luta, né? Essa parte é orar, pedir a Deus sua misericórdia, glórias a Deus para que o sofrimento acabe. Aqueles amigos, claro que eram amigos mesmo, né? Ficaram ali durante 7 dias, né? Mudos ali na cinza com Jó, vieram de longe para tentar ajudar Jó, mas é claro que a sua concepção teológica estava equivocada, pois pensava como os discípulos, né? Quem pecou? Quem nascesse assim? Foi seus pais ou foi ele mesmo? Terceiro subtópico, a luz do mundo. Antes de curar o cego, Jesus fala aos discípulos sobre o significado do sinal que queria realizar, mostrar seu poder de tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz. Imediatamente antes do milagre, ele diz, sou a luz do mundo. Então, no momento aqui do milagre, ele repete isso, mas ele já havia dito isso. No capítulo 8, né, a gente já vê em João 8,12, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Interessante que havia então esses dois elementos ali na festa dos tabernáculos, né, que havia sido inserido durante os anos, conforme Flávio José, conforme consta no Talmud, né, ou seja, o livro que traz ali as tradições dos judeus. Então havia o elemento da luz, que durante os dias da festa saíam com tochas da noite, fazendo aquela celebração, e havia também o elemento da água, porque eles pegavam um jarro de ouro e iam até o tanque de Siloé e levavam ao sacerdote. Então havia essa representação na festa. E Jesus dizia, eu sou a água, né? Quem tiver sede vem a mim, né? E Jesus também dizia, eu sou a luz, louvado seja o nome do Senhor. E agora, para provar, Jesus ia dar luz àquele que nasceu em trevas, àquele que nunca tinha visto a luz. Glórias a Deus. Representando também que Jesus pode nos alumiar, né? Nos esclarecer, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente possa viver o Evangelho pleno, viver, aleluia, a luz da Palavra de Deus. Como diz lá no Salmo, né? Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Em seguida, cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos do cego, ordenou que fosse ao tanque Siloé, lavasse o que o cego fez e voltou vendo. Até o tanque Siloé tinha essa representação, significava o enviado, né? Quando Jesus diz, quem tem sede vem até mim, né? Qual o melhor tanque de água do que Siloé, né? Que Siloé que significava o enviado, e Jesus também era o Siloé de Deus, glórias a Deus. E agora o cego então vai lá, lava os seus olhos, após Jesus untá-lo com lodo, né, cuspe ali e forma aquele lodo, aquela lama, e unta os olhos do cego e vai lavar e volta enxergando. Bendito no Senhor. Jesus tem a sua maneira de operar, né, ele faz da forma como ele quer. Esse sinal tem, portanto, perfeita correlação com o sermão que Jesus havia recém-pregado em Jerusalém, né, lá em João 8, 12 a 59, quando ele diz que é a luz do mundo. Assim como aquele homem que tinha uma cegueira congênita, toda a humanidade estava espiritualmente cega e Jesus veio trazer luz para os homens em um mundo de tanta escuridão e engano. Em Cristo temos luz perfeita para o nosso caminho, a luz da vida. Glórias a Deus. Então, sabemos que em Jesus nós não estamos tateando, achando o caminho. Nós já conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E não ficamos como aqueles que estão em trevas no mundo. A Bíblia diz até que aqueles que estão em trevas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Mas graças a Deus nós já estamos na luz e hoje também somos sal da terra, luz do mundo, né? Refletindo a luz de Jesus. Terceiro tópico, a reação dos fariseus. Primeiro subtópico, de novo, o sábado. Então vamos ver o sábado de novo. Jesus parece fazer de propósito, né? Para tocar ali, né, na ferida dos fariseus e inclusive também para demonstrar que o sábado não era para isso. Mas eles, né, exageravam, né? Por exemplo,
o paralítico de Betesda, a culpa do paralítico era carregar a cama no sábado. E agora Jesus, a culpa de Jesus é ter feito o lodo no sábado, só a misericórdia do Senhor. Então eles realmente coavam a mosca, né? E deixavam passar o camelo, como Jesus disse sobre eles. A hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus era tão grande que pouco se importava com o milagre em si. Com a bênção extraordinária recebida para aquele homem, a primeira coisa que fizeram quando souberam da cura foi dizer: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Né? Então, já julgavam, né, que Jesus não era de Deus. Voltamos outra vez a essa questão. Como uma visão espiritual reducionista pode tornar alguém tão escravo de suas preconcepções? Precisamos conhecer a integralidade do Evangelho da guarda de Deus, um Deus amoroso, santo e justo, que quer nos transformar por inteiro a partir do nosso interior. Então também não devemos tomar cuidado para não nos apegar ao legalismo. Às vezes é um costume, a gente quer condenar alguém a perder a salvação. Vigiemos, né? Conheçamos o Evangelho, entendamos que o que nos salva, né, é o sangue de Jesus ali que foi vertido na cruz. Louvado seja o Senhor. Deus não se impressiona com prática religiosa. Olha a primeira proposição do nosso coração. Então, como Samuel, né, Jesus vai dizer para ele, né, a respeito dos filhos ali de Jessé, né, que Deus não olha a aparência, mas olha o interior, o coração. Isso não quer dizer, contudo, que Ele não se importe com o nosso corpo, pelo contrário. Ele quer que nos sacrifiquemos em tudo, espiritual, alma e corpo, e em toda a nossa maneira de viver. Né? Então é claro que isso não vai confirmar, né, aquela tese que alguém disse, que Deus só quer o coração. Não. Deus quer você completo, como diz lá em 1 Pedro 1,15. Mas começando por aquele que o chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Glórias a Deus. E, segundo subtópico, interrogatório. Os fariseus submeteram o ex-cego a um tenso interrogatório, chegando a ponto de duvidar do seu quadro anterior de cegueira. Parece-nos que aquele homem ainda era bem jovem, porque os fariseus foram em busca de seus pais para continuar a inquisição. Os pais lhe disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Tanta raiva de Jesus que não acreditaram nem no milagre, achavam que o homem não era cego. Foram perguntar aos pais, os pais disseram: né, nós sabemos que ele é o nosso filho, nós sabemos também que ele nasceu cego. Agora, quem curou, pergunte a ele, porque ele tem idade, né? Então era jovem, mas já podia responder. De volta ao jovem, insistiu que Jesus era um pecador e que ele, o ex-cego, deveria dar glória a Deus. É certo que tanto os fariseus quanto o próprio moço não reconheciam Jesus como Messias, o Cristo, o Filho de Deus, mas havia uma diferença clara na compreensão espiritual entre eles, pois os jovens já reconheciam que Jesus era temente a Deus e fazia sua vontade. Então, para os fariseus, Jesus não era nem de Deus porque não guardava o sábado. Aí os fariseus dizem: dá glória a Deus, porque esse homem é um pecador. Não pense em Jesus, não dê crédito a Jesus, não. Mas aí o jovem já dizia, né? Sabemos que Deus não ouve o pecador. Se esse faz essas coisas, certamente é de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Então, o jovem tinha mais essa percepção apurada, no sentido de que os fariseus estavam ali na sua teimosia cega. Depois, né, em um novo encontro com Jesus, o jovem foi perguntar justamente sobre a fé no Filho de Deus. Né? Ele perguntou: quem é? Né? Aí Jesus falou: é esse que está falando contigo. Tu já tens o visto, é aquele que fala contigo. E ele então creu e adorou Jesus. Né? O resultado foi que o jovem creu e o adorou. Terceiro subtópico, concluindo, a fúria dos fariseus. Enquanto o ex-cego passou a conhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus se endureceram ainda mais. A resposta do jovem acerca de Jesus deixaram curioso, porque se consideravam espiritualmente superiores. Tu és nascido todo em pecado, nos ensina a nós. Então eles ficaram com muita raiva do jovem, porque o jovem dizia: certamente deve ser de Deus, porque Deus não ouve os pecadores. Então expulsaram-no, João 9,34. Não é incomum pessoas que consideram mais espirituais que os outros serem rudes, duras, inflexíveis e até violentas. Então, muitos querem, né, ganhar a discussão, né, no grito. Era o que se fazia sozinho. Fujamos desse tipo de conduta, porque não é obra do Espírito de Deus, que produz em nós amor, mansidão e temperança. Sejamos mansos, humildes de coração, totalmente dependentes da graça e do poder que há em Cristo Jesus. Quanto mais humildes somos, mais de Cristo temos. Filipenses 2, versículo 3 a 5 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Concluindo, estudamos mais um sinal da divindade de Jesus, a cura do cego nascense. Foi uma oportunidade para a luz do mundo revelar seu poder destruindo o sofisma e todo engano religioso. Né? Sofisma, então, é aquela ideia filosófica, aquele argumento que vem montado, parece uma verdade, mas é uma mentira. Todo engano religioso que insiste em prender os homens nas trevas da incredulidade e do pecado. Rejeitar essa luz é manter-se em trevas do pecado. Quando a recebemos e seguimos, encontramos o caminho da vida eterna. Vamos ler João 9, 39 a 41 diz: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosses cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Próxima lição estudaremos Jesus, o bom pastor, lição 10. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai. Te louvamos pela maneira peculiar que o Senhor trabalha na vida de cada um, Senhor. Vai visitando os jovens, Senhor Jesus, operando o milagre que eles anseiam, que eles necessitam, que eles têm te pedido, Pai. Deus poderoso e santo, aleluia. Nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu poder. Abençoa, Pai, cada aluno da escola dominical, cada professor, cada pastor. Pai, nos ajuda, Pai, a estarmos imbuídos, Pai, nessa grande obra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.